Quando a gente fala numa expulsão de jogador, a gente fala numa inferioridade numérica que o time passa a ter. Então isso explica a postura do Vasco? Explica, só não justifica. E se a gente olhar os gols, todos os gols do Del Valle, em nenhum deles o Vasco esteve em inferioridade numérica. E aí a gente vai ver aqui exatamente como a postura do Vasco foi uma postura de um time medroso, de um time que ficou apavorado em campo. Olha a liberdade que recebe já o jogador da direita, o jogador do Del Valle, e olha quantos jogadores do Vasco dentro da área. São 6 jogadores para marcar 3 só no miolo da área aqui, só na zona mais central. E aí você vê a liberdade que esse jogador da direita vai receber. Mas é claro, se você tem 6 jogadores dentro desse setor, marcando essa zona central, você naturalmente, você só está jogando com 9. Então só tem mais 3 jogadores, olha aqui, ó, fora da área. Correto? Tem 6 dentro, um foi expulso, tem 3 para fora. E aí você vai dar naturalmente esse espaço para os jogadores jogarem pela beirada. Ok, é um risco que você corre. Agora, se você vai dar espaço para esse jogador pela beirada, você não pode, de maneira alguma, perder essa bola nessa zona central, onde você tem uma superioridade. O Vasco escolheu ter uma superioridade no meio da zaga e ainda assim não conseguiu. Esse que não foi o único lance, não. Vai lembrar que o atacante, agora esqueci o nome dele, o argentino, botou a bola no travessão quando estava 0-0 no cruzamento para dentro da área também. E a gente vê, ó, a liberdade do jogador recebendo pelo lado direito, como os jogadores do Del Valle se posicionam, ó, um já passou nas costas do Hugo Moura, que não viu, e olha a liberdade que os jogadores do Del Valle vão ter. Foi o que eu falei aqui. Marcação, marcar é uma ação. Não é posicionamento, ou apenas posicionamento. O Vasco tem 6 jogadores dentro da área e agora tem 5 jogadores do Del Valle livre. Nenhum deles está sendo tocado, nenhum deles está sendo tirado o espaço deles para correr, por exemplo. Para fazer um bloqueio. Não teve um bloqueio da linha defensiva do Vasco. Os jogadores estão alinhados, todos no mesmo setor, e os jogadores do Del Valle estão em outro setor. Estão 1,5 metro, 2 metros para o lado. E aí você vê a liberdade que o Del Valle tem para conseguir entrar dentro da área e ganhar de cabeça com toda a liberdade o Guaguá, e depois chega o zagueiro vindo de trás e marca 1-0. Então você vê como a inferioridade numérica do Vasco não teve nada a ver com o gol. Porque naquele momento, o Vasco tinha mais jogadores que o Del Valle. E a gente vai ver isso, inclusive, no segundo gol. Uma bola recuada, o Léo Jardim fez questão até de pegar o lance inteiro. O Léo Jardim bate para frente, olha só. 5 jogadores do Del Valle marcando o Verratti. Ora, é uma questão matemática simples. Se o Del Valle tem 10 jogadores em campo, tem 5 deles em volta do Verratti. O Vasco tem, então, daqui para frente, 9 jogadores no campo defensivo, marcando 5 do Del Valle. É uma matemática simples. Tem 5 do Del Valle aqui, tem 5 na frente. Tem 1 do Vasco aqui, tem 9 atrás. Então você parte do princípio, então, o quê? Que os 5 da frente estariam bem marcados. Afinal, tem 9 do Vasco lá. Não é o que acontece. Exatamente o que eu falo da postura. Eles estão lá atrás, mas olha só. Olha a liberdade que os jogadores do Del Valle têm para jogar. O time está afundado lá atrás. O Léo Jardim bateu essa bola para frente e ninguém se preocupou em sair. E aí o Del Valle vai construindo superioridades e encontrando espaços em setores que não deveria ter. Olha como a bola circula com tranquilidade, ó, de um pé para o outro, não tem pressão na bola. Olha o distanciamento, é o que eu falo. Marcação não é simplesmente se posicionar. Olha a liberdade, olha o tempo que os jogadores do Del Valle têm para jogar. E no pré-jogo aqui eu falei, olha, o Del Valle é um time que gosta de jogar com a posse de bola. Se o Vasco tem uma maneira de jogar bem contra o Del Valle, é fazendo o seu jogo, que normalmente é ter a posse de bola. Ou seja, deixar o Del Valle desconfortável. Deixar o Del Valle sem a bola. Como é que você deixa o adversário sem a bola? Pressionando a bola para ganhar dele rapidamente. Para você não ter tempo, não dar tempo e nem campo para ele jogar. Tudo que o Vasco fez com o Del Valle foi exatamente o oposto. Olha só, a tranquilidade com que o time jogava a bola. Isso aqui parece treinamento. Treinamento do profissional contra o sub-20. Você bota os garotos, eu tenho muita noção tática, fala, vocês só vão marcar. Vocês só se posicionam aí, a gente vai circular a bola. E é isso. Ninguém pressiona. Olha o distanciamento. A liberdade com que o jogador do Del Valle recebe a bola. Olha, busca as costas do Vitor Luiz. O Vitor Luiz não está nem pressionando o jogador da bola, nem marcando as costas. O Tietchan também não. Não está fazendo bem a cobertura. Sai o cruzamento, olha. Mais uma vez, não tem inferioridade numérica. O atacante do Del Valle está no meio de 3 zagueiros do Vasco. Beleza, tem 4 contra 3 aqui nesse setor. 5 contra 4 do Vasco. Sempre uma superioridade numérica do Vasco. Ainda assim, olha só,
Os 3 jogadores com total liberdade. Por quê? Os jogadores do Vasco estão no setor, mas não estão marcando. E aí, quando a bola chega, não tem pressão. Ó, não tem pressão ali, o Hugo Moura dá um tapinha. Olha quantos jogadores do Vasco vão ter em volta da bola agora. São 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jogadores num raio de 3 metros, 4 metros. 8 jogadores num raio de 4 metros. E ninguém consegue bloquear o chute do mercado. Ó, o Ryan, o Hugo Moura, ninguém. Simplesmente porque não tem atitude. Quando eu falo que é um time frouxo, é nesse sentido. Foi um time frouxo, com medo, inclusive, de competir fisicamente, com medo de duelar contra o Del Valle. E aí comete esse tipo de erro. E aqui a gente vai ver o terceiro gol, a mesma coisa. Olha a distância. Olha como o Vasco permitia os jogadores do Del Valle, que fez muito bem essa rotação, gerando de um lado para o outro, abrindo o campo, mas sempre com liberdade, com tranquilidade para jogar. E aí permite, ó, você está falando de jogadores profissionais, jogadores de qualidade. Se você der tempo, espaço, deixar o cara ver o jogo de frente, é óbvio que ele vai encontrar algum passe. Ainda mais tendo um volume de 30 finalizações, que chegou a um volume de 60, 70 ataques no jogo. Foi um jogo de ataque contra a defesa. E você olha aqui, ó, mais uma vez por dentro, são 3 jogadores do Vasco contra 2. Não tem inferioridade numérica. Tem incapacidade, 1, de pressionar a bola e 2, de se posicionar bem, de conseguir vencer seus duelos. É o que a gente sempre fala. Bola descoberta, marca profundidade. Se não tem pressão na bola, se o jogador tem liberdade para jogar essa bola, está tendo visão para jogar essa bola nas suas costas, marca profundidade. E aí ontem alguém perguntou por que o Lemos não ganha a vaga do João Vitor. Os 2 erram. Infelizmente, nenhum vai ser a solução, nem o outro. E o Vasco segue gastando muito dinheiro em jogadores que não resolvem. Inclusive os 2. E a gente vai ver aqui agora já o 4º gol, aí já numa zona imensa. Olha o Verratti onde estava marcando. Verratti como primeiro volante. A pergunta que fica é, por que o Diniz não tirou o Verratti? Se o Vasco ia jogar num bloco tão baixo, sem pressionar a bola, porque o Verratti também não ia conseguir pressionar a bola, contra um time que gosta de ter a posse de bola, como você não entra com um jogador pelo menos de velocidade para tentar tirar essa bola algumas vezes do campo defensivo? E aí a gente vê, ó, o Verratti perdido na marcação. Então, se o time tinha 9, aqui já não está marcando ninguém. Você vê a postura dos jogadores do Vasco, agora sim, ó, uma igualdade numérica. Ainda tem uma sobrinha aqui, ó, na direita do PH, e se eu não me engano é o Tietê aqui, o David, um pouco mais embaixo. Tenta alguns encaixes individuais, não vence, aí a qualidade do Del Valle. E aí você vê, mais uma vez, o João Vitor perdendo um duelo físico. Mais uma vez, o João Vitor não conseguindo fazer o que um zagueiro deveria fazer, vencer o seu duelo. Era um problema que o Léo Pelé tinha, por exemplo, e o João Vitor também. É um jogador que não chega para decidir jogada. É um jogador que constantemente ou está mal posicionado, como estava, inclusive, no lance do primeiro gol, que ele fica estático, parado, faz mal a leitura, e nem quando está na jogada consegue vencer seus duelos. E aí ele perde uma dividida dentro da área, aí vira zona, aí que parece pelada de fim de pelada, né, de fim de ano. Jogadores do Vasco desesperados, só a linha defensiva correndo para trás, meio de campo não existe, finalização. Olha a liberdade dos jogadores, dos 2 jogadores do Del Valle. Poderia fazer uma linha de passe dentro da pequena área do Vasco, não teria ninguém para marcar. Isso porque o Vasco marcou em bloco baixo, né? E mesmo assim não conseguiu ocupar esses espaços. Então, assim, uma atuação vergonhosa do Vasco, uma postura do time vergonhosa. Um time que em momento algum tentou buscar jogo, que em momento algum tentou produzir alguma coisa realmente. Para mim, a ideia de se fechar lá atrás e não ter a posse de bola, ficar dando bicão para frente, ainda mais com o Verratti sozinho lá na frente, foi totalmente equivocada do Diniz. Totalmente equivocado. É óbvio que jogar com um a menos é mais complicado, mas você jogar com um a menos e permitir ao adversário uma posse de bola de mais de 70%, toda ela no campo ofensivo, aí é burrice. É pedir para você ser amassado.